De fato, o tema da criança e adolescente é um dos temas prioritários da nossa pasta. Nos últimos 3 meses, o que nós fizemos foi participar do processo de reconstrução do Ministério, colocar o Ministério para funcionar de acordo com aquilo que ele tinha sido criado para ser desde a sua fundação, final dos anos 90, ainda sob o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e depois como secretaria, e depois fortalecido nos governos do presidente Lula, até vir a se tornar o Ministério dos Direitos Humanos, e agora o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que nos impõe novas responsabilidades em relação à política nacional de direitos humanos. Então, a questão da criança e adolescente é absolutamente prioritária para nós, e dentro do assunto que nós já havíamos tratado, lembrar do programa de proteção às crianças ameaçadas de morte, o PPCAM, e que nós fizemos também uma reorganização orçamentária para que ele possa funcionar da melhor maneira possível. De 18 milhões aproximadamente passamos para 38. E esperamos que a gente possa aumentar cada vez mais, e não só a questão do orçamento para nós é importante, mas a questão também da organização estrutural do programa, a forma de funcionamento. Então, para nós é importantíssimo obter o subsídio das melhores experiências internacionais sobre o tema, para que nós possamos estabelecer a melhor política de proteção à criança, adolescente. A questão do abuso infantil, para nós é um problema fundamental, prioritário também. Então, nos próximos tempos, nós vamos apresentar um pacote de projetos para o presidente Lula, para que ele mande para essa casa, para que nós possamos, portanto, fortalecer o sistema de proteção de crianças e adolescentes do país. Uma das nossas preocupações, se me permite, deputado, é também a questão dos órfãos do Brasil. Aqueles que se preocupam com crianças, nós temos que nos preocupar com os órfãos. Deputado, não sei se o senhor sabe disso, mas existe uma espécie de vazio jurídico em relação à orfandade no Brasil. Nós não temos um sistema de proteção às crianças que perdem os pais, o pai ou a mãe, ou o pai ou a mãe. Então, é tarefa fundamental do Estado brasileiro suprir essa lacuna e dar assistência às crianças da melhor maneira possível. Então, deputada, é uma prioridade nossa, e não tenha dúvida de que nós vamos agir de maneira muito firme em relação a esse problema. Deputado Raimon, primeiro o senhor falou a respeito de possíveis receios ou medos, né, de expor certas posições, e eu diria o seguinte: não se pode ter medo e nem receio de se opor a práticas incivilizadas, não se pode ter medo ou receio de se opor ao fascismo, não se pode ter medo ou receio de se propor a qualquer tipo de agenda que viola direitos humanos. É para isso que a gente está aqui. Eu estenderia isso ao senhor também. Não faz o menor sentido estarmos na posição que estamos, se não for realmente para ter a coragem daqueles que querem mudar o mundo, daqueles que querem transformar o mundo num mundo melhor. E qual que é o papel que o legislativo pode exercer? E vejam, quando a gente coloca a questão do encarceramento, as distorções, as formas mais variadas de incompreensão, até a má-fé, faz com que as pessoas que nos assistem agora pensem que encarceramento é pegar a chave da cadeia, abrir as pessoas e falar, saiam agora e fiquem à vontade. Não se trata disso. Se trata simplesmente de estabelecer um sistema em que nós possamos, de fato, prender as pessoas que devem estar presas. Aquelas pessoas que, de fato, ameaçam a sociedade. Aquelas pessoas cuja prisão é absolutamente essencial para que a sociedade possa ter paz, para que as pessoas não sintam suas vidas ameaçadas. É essa a questão que aqui se coloca. É fazer com que a prisão não seja simplesmente um meio de controle social da pobreza, em que nós só prendemos pobres e ricos, como aqui foi dito, que traficam em grande estilo, com uso de caminhões, aviões e coisas do gênero, que eles também tenham que enfrentar os rigores da lei e que eles tenham também que responder pelos seus atos. Então, este é o ponto que se coloca. O legislativo pode fazer muitas coisas. E a primeira delas, acho que está no cerne da pergunta de vários deputadas que aqui estiveram, existe sim uma zona cinzenta. Se confunde usuário com traficante com usuário, e se diz que nenhum usuário está preso, mas os tribunais têm reconhecido em várias decisões judiciais que muitas vezes pessoas estão presas como traficantes, não tem nem contexto de traficante. Esses dias mesmo, se não me engano, o Supremo Tribunal Federal avaliou um caso em que uma pessoa foi presa por uma quantidade mínima de droga, uma pessoa em situação de rua, e que teve que chegar até os tribunais superiores para que os tribunais superiores reconhecessem que aquilo não tinha nenhum contexto relacionado ao tráfico.
Então a gente está prendendo pessoas sem contexto de tráfico, está confundindo um traficante, que é criminoso, que tem que ser preso, com pessoas que muitas vezes têm problema de saúde, deputado. E esse é o ponto que aqui nós estamos falando. Então, descriminalização, e o senhor na sua fala, deputado, várias vezes usou o termo liberação, descriminalização, confundindo as duas coisas. Não podemos confundir as duas coisas. Em termos práticos e teóricos, nós sabemos que não é a mesma coisa, o senhor, nota da sua experiência como policial, sabe que não é a mesma coisa. Então nós não podemos fazer esse tipo de confusão. Descriminalização, vou repetir. Quando falei da minha posição, nós precisamos tratar o problema do uso de drogas primordialmente como um problema de saúde pública e não como um problema policial. Isso faz com que nós gastemos tempo, dinheiro, recursos e vidas, inclusive dos policiais, que merecem todo o nosso respeito. É disso que se trata. O senhor fala das pessoas que foram vítimas, que foram assassinadas, que perderam sua vida em decorrência do tráfico de drogas, em decorrência de todo esse contexto do qual nós estamos falando agora. Eu quero lembrar também ao que eu falei. Eu tenho recebido no meu gabinete e abraçado mães, inclusive mães de trabalhadores da segurança pública, que perderam os seus filhos também nesse mesmo contexto. O que nós temos a dizer para essas mães, portanto? Essas mães cujos filhos estavam indo para a escola e receberam um tiro de fuzil no peito. O que nós vamos dizer para elas também? Nós temos que dizer para todo mundo que nós não vamos ficar omissos em relação a isso, nós temos que fazer alguma coisa. Temos que buscar quais são as origens do problema. Então, eu acho, respondendo acho que as perguntas num conjunto, num bloco, tal como foram feitas, nós precisamos, portanto, discutir esse assunto com seriedade. E esse assunto, eu sinto muito, a experiência pessoal, a minha pode ser importante, a experiência pessoal de todos aqui eu acho que é muito importante, mas as experiências pessoais, elas têm que servir para que nós possamos fazer uma coisa que chama ciência. E sem ciência não tem política pública de qualidade, deputado, sinto dizer isso. Sinto não, ainda bem que eu posso dizer isso, senhor. Se a gente não fazer ciência, se a gente não fizer ciência, se a gente não confiar na sociologia, na antropologia, naqueles que pegam as nossas experiências pessoais e transformam isso em projetos políticos, vai ser impossível que nós possamos dar uma resposta eficiente, a não ser respostas episódicas, para a mãe desse seu amigo, para o senhor que chorou seu amigo, e para eu que chorei muitos amigos meus que também foram vitimados por esse absurdo. Eu sei também do que eu estou falando, deputado. Sabe por quê? Porque eu sou um homem negro. Eu vim da periferia. Eu tenho uma experiência pessoal de vida que foi muito diferente da experiência pessoal da maioria dos meus amigos que ficaram no meio do caminho. Eu sou professor, eu sou advogado, eu dei aula em algumas das melhores universidades no Brasil e fora do Brasil, fui professor da Universidade de Columbia, fui professor da Universidade de Duke, dei aula na Universidade de Princeton. Mas eu posso dizer aos senhores, e as senhoras, os senhores, e os senhores especificamente, que eu já vi muita coisa na minha vida. E muitos dos meus tombaram também. Da mesma maneira que tombou o seu amigo. E eu o abraço por isso, deputado. Eu sou solidário ao senhor e espero que o senhor seja solidário também às mães dos meus amigos. E a mim também, que perdi amigos também nessa trajetória. Então nós estamos juntos no mesmo barco. Estamos juntos nesse problema. E a solução a esse problema tem que vir junta. Portanto, eu não peço desculpas. Talvez, se fosse pedir desculpas, é porque eu, em nome do Estado brasileiro, e aí envolvo a todas as senhoras e os senhores, a todos os pais e mães que perderam seus filhos por conta de uma política irracional que até agora não demonstrou nenhum tipo de resultado para nós. E eu posso fazer isso agora porque sou agente público, sou servidor de Estado e tenho a minha responsabilidade. Portanto, eu dei a minha opinião pessoal. Mas se tiver que dar a minha opinião também como agente público, não tenho dúvida de que daria a mesma opinião na construção de políticas públicas, que eu não decido sozinho. Essa decisão vem do Poder Executivo, do Poder Legislativo e que também vai ter que passar pelo crivo do Poder Judiciário. É disso que se trata quando falamos de uma política de Estado. Deputado, eu acho que o senhor nos dá a oportunidade também, diante do povo brasileiro, de falar uma coisa muito importante. O que significa o garantismo penal? Né? Porque fica uma coisa o garantismo é de esquerda, o não garantismo é de... geralmente as pessoas garantistas se identificam mais com isso, o que também é um sinal importante para que nós possamos ler como é que funcionam essas divisões políticas de esquerda e direita. Mas geralmente os garantistas são identificados como pessoas que têm posições mais à esquerda. O que significa ser garantista, ao fim das contas? Significa entender que o direito penal e o processo penal são formas de proteção dos indivíduos contra o poder do Estado. E esse limite da atuação do Estado é dado pela Constituição Federal e pela lei. É disso que se trata o garantismo. Ou seja, quem é garantista, no final das contas, nós estamos vivendo um mundo tão estranho que hoje ele ser liberal é ser de esquerda. Né? Então, nesse sentido, o garantismo ele surge dos estertores do liberalismo, nas obras, né, do século XVIII. Né?
do Marquês de Beccaria, quando ele diz que não há pena sem lei, não há lei, né, não há pena sem lei, não há crime sem lei. Então, e isso me dá a oportunidade de responder também a sua pergunta com base no garantismo. O garantismo eu considero que é uma posição, e o senhor certamente se estuda a criminologia, Foucault foi citado aqui, né, a criminologia crítica, sabe que o garantismo é uma posição até moderada, porque existem posições muito mais radicais em relação à questão da aplicação penal e do processo penal. Existem as posições do abolicionismo penal, que considera que a prisão não serve para absolutamente nada. E eles têm muitos argumentos que nós somos obrigados, inclusive, a sentir os argumentos para demonstrar isso. Né? Quem leu Pena, Punição e Estrutura Social, né, de George Rush e Otto Kirchheimer, inspirado, e Foucault depois, e tantos outros autores, os autores da escola nórdica, né, que vão falar disso. Mas agora, usando sua pergunta para responder sobre garantismo, deputado, a minha preocupação é em relação a todo esse estado de coisas que o senhor fala, em relação aos presos do Rio de Janeiro. Mas a minha preocupação também, ela se estende, eu olho para os presos do Rio de Janeiro e olho também para as condições do sistema penal, do sistema de justiça brasileiro. E o deputado Raimundo me fez uma pergunta, eu acho que nós podemos aprimorar o funcionamento do sistema de justiça brasileiro para que ele funcione de acordo com o que determina a Constituição. É isso que a gente tem que fazer. Assim que eu respondo o deputado Raimundo. E ser garantista, repito, deputado, o senhor falou que é garantista. Ser garantista é zelar pelo cumprimento da lei e pelos ditames da Constituição Federal. Um deles, lembrando, por exemplo, não tem pena de morte. Né? É o que diz a Constituição. Isso não é uma invenção. Acho que é bom dizer isso, porque parece que ser garantista é inventar uma posição exótica em termos de processo penal. Ser garantismo não é ser exótico, não. Pelo menos o garantismo me parece que é a posição original, que depois foi sendo mudada, transformada e tal, e depois nós voltamos a pensar no garantismo como uma forma, isso é garantir os direitos dos indivíduos frente ao poder avassalador do Estado. Quem está sendo processado sabe que começa perdendo de 7-0. Ter o processo penal sobre si não é uma situação fácil, não é uma situação boa e nem uma situação agradável. Né? Então, acho que é importante que se diga isso. Então, deputado, eu diria o seguinte, eu estou muito preocupado também com o sistema de justiça, com as questões estruturais que tem no sistema de justiça, que levam muitas vezes, mesmo a gente querendo observar tudo, a gente não consegue observar por conta das condições, da falta de condições estruturais, da falta de pessoal, da falta de treinamento, da falta de salário decente para os agentes públicos que trabalham nesses lugares. Eu quero só lembrar de uma questão. Vamos falar de comida, da comida servida, que foi uma reclamação e que nós, como apurado, nós tivemos lá no meio da ouvidoria. É importante dizer, não sei se o Davi tem aí, nós fomos olhar, de quanto das reclamações, dos contratos. Né? Porque a gente tem que olhar contrato, tem que olhar como é que é servida a comida, como é que é feita a comida. Então nós fomos olhar, né, para saber como é que era essa situação. E nós achamos o contrato aqui, e tem uma questão interessante. Olha só, o preço médio, o valor médio por unidade da refeição que é contratada na penitenciária, no Centro de Detenção Provisória, CDP, na penitenciária 2 do Distrito Federal, do PDF 2, né, o preço unitário da refeição é de 90 centavos. Eu acho que nem essas iniciativas, né, de oferecer alimentação a preço popular de São Paulo Bom Prato, por exemplo, é 90 centavos. 90 centavos. O almoço, R$ 3,36. O jantar, R$ 3,31. E é importante se dizer isso para a gente pensar nas condições do sistema carcerário. Sabe quem que assinou esse contrato? O antigo secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, o senhor Anderson Torres. Foi ele que assinou esse contrato. Perceberam, então? Essa não é uma questão pontual. Agora, eu estou lembrando dessas pessoas que, muito justamente, deputado, merecem a nossa atenção. Mas eu quero lembrar que há lugares muito piores no Brasil. E é por isso que nós queremos, e agora eu tenho certeza, diante do que eu estou falando, que ninguém vai achar que nós estamos querendo soltar a tranca da cadeia para soltar criminoso. Não é disso. Nós estamos falando que isso aqui vai ter consequências. Você acha que uma pessoa que está sendo... Isso não é garantido, você concorda comigo, deputado? Isso aqui é violação da lei. Isso é violação dos direitos humanos. Agora nós precisamos criar um grande programa nacional para cuidar disso. Baseado, por exemplo, nas regras de Mandela, de prisão digna. Precisamos criar um grande projeto nacional com a ajuda do parlamento para ver os lugares onde está havendo tortura, onde está havendo maltrato, e nós precisamos ajudar, inclusive, deputado, a tentar, de alguma forma,
incidir também nas condições estruturais, com orçamento específico, ajudar as pessoas. E não chegar nos estados, porque são dos estados também. Não chegar nos estados que vocês estão fazendo errado e tal. Mas ajudar, orientar, dizer como é que a gente faz para cuidar disso. Senão a gente não vai para frente, deputado. Eu estou preocupado com tudo isso que o senhor me falou. Mas eu estou preocupado também com as pessoas que ainda, eu sei que isso vai mudar depois de hoje, a atenção desse parlamento. Muito obrigado.